Espaços vetoriais são conjuntos cujos elementos são chamados de vetores, nos quais definimos duas operações internas, ou seja, duas operações que respeitam a propriedade do fechamento, que são a soma e a multiplicação por um escalar. Dados U e V pertencentes ao espaço vetorial E e alfa pertencente aos reais, nós podemos afirmar que U mais V pertence ao espaço vetorial e o resultado, o produto do escalar alfa pelo vetor U também pertence ao espaço vetorial. Essas duas operações, ou seja, a de soma entre dois vetores e a multiplicação de um escalar por um vetor, vão respeitar um conjunto de axiomas que será visto a seguir para que o espaço vetorial E seja realmente um espaço vetorial, porque dependendo da forma como essas operações são definidas, o mesmo conjunto pode formar ou não um espaço vetorial. Tudo depende de como essas operações são definidas, se elas respeitarão ou não os axiomas. Bom, para a gente estudar os axiomas, vamos definir que são dados U, V e W pertencentes ao espaço vetorial e alfa e beta pertencentes aos reais. O primeiro axioma é o da comutatividade, muito simples. U mais V tem que ser igual a V mais U. Simples. O segundo axioma é o da associatividade, que também não tem muito mistério. O resultado de U mais V somado com W tem que ser igual a U somado com o resultado V mais W. E a associatividade também tem que ser válida para o produto por um escalar. Ou seja, o produto alfa-beta multiplicado por U tem que ser igual a alfa multiplicado pelo produto beta-U. Além disso, temos o terceiro axioma, que é o axioma da existência do vetor nulo. Tem que existir um zero pertencente ao espaço vetorial E, tal que U mais zero seja igual a zero mais U, que seja igual a U, para todo U pertencente ao espaço vetorial. A ideia de vetor nulo é a mesma ideia de elemento neutro para uma determinada operação. Então, dentro do estudo da álgebra linear dos espaços vetoriais, o vetor nulo teria o papel do zero dentro do corpo dos reais, em relação à operação de adição. Ou seja, somar o vetor nulo, zero, com qualquer outro vetor, tem que dar esse outro vetor. Ele não altera o resultado final, né, que é a soma. Então, U mais zero é igual a zero mais U, que é U. Isso para qualquer U pertencente ao espaço vetorial. Tem que existir um elemento neutro, ou seja, um vetor nulo, dentro de um espaço vetorial. Tá? Caso esse elemento não seja definido, caso esse elemento não possa ser encontrado, o conjunto em questão não é um espaço vetorial. No nosso quarto slide, nós temos a continuação dos axiomas de espaços vetoriais. O quarto axioma é o inverso aditivo, é a existência do inverso aditivo. Tem que existir um vetor x pertencente ao espaço vetorial, tal que U mais x seja igual a zero, que é o elemento neutro, o vetor nulo visto no slide anterior, para qualquer U pertencente ao espaço vetorial. Lembrando que não só aqui, mas em espaços vetoriais, como também em outras estruturas algébricas, o axioma do inverso aditivo está intimamente relacionado ao axioma do vetor nulo. Porque quando nós enunciamos a existência do vetor nulo, implicitamente ou automaticamente aparece o axioma do inverso aditivo. Ou seja, temos que garantir a existência de um elemento tal que a soma desse elemento com aquele que o originou seja igual ao elemento neutro, o vetor nulo que foi estabelecido antes. Aqui nós vamos chamar o vetor inverso aditivo x de menos u, por uma questão de notação mais amigável. Então, dessa forma, a gente pode escrever u mais menos u, que era o nosso vetor x, igual a zero. Então, assim, dado um vetor
U, nós temos um vetor menos U, que é o inverso aditivo, de tal forma que a soma deles nos dá o vetor nulo, o elemento neutro. O quinto axioma é o axioma da distributividade, que diz: a soma de dois escalares, alfa e beta, multiplicado por um vetor U, tem que ser igual a alfa U mais beta U. É a aplicação da propriedade distributiva, que já é velha, conhecida, né, dos ensinos médio e fundamental. Aqui nós estamos estabelecendo um axioma como uma regra, ou seja, se as operações de soma e de produto por um escalar não respeitarem a distributividade, o nosso pretenso espaço vetorial ficaria desqualificado como tal. E para a operação de produto por um escalar, com apenas um escalar, nós temos alfa multiplicado pela soma UV, né, a soma U mais V, tem que ser igual a alfa U mais alfa V. De novo, aquela distributiva que a gente já conhece. E o sexto axioma, também de extrema importância, é a multiplicação pelo escalar 1. A ideia aqui é representar também, quer dizer, garantir também a existência do elemento neutro para o produto por um escalar. Então, dessa forma, a gente pode dizer que a multiplicação por 1 define exatamente esse 1 como o escalar elemento neutro da operação multiplicação por escalar. Por quê? 1, que é um escalar, multiplicado pelo vetor U, tem que dar o próprio vetor U, ou seja, não altera o resultado. A operação não altera o resultado original, que era U. 1 vezes 1 igual a U. Então, é o elemento neutro da multiplicação por um escalar. Tem que existir esse elemento 1 dentro do nosso espaço vetorial para que ele realmente seja um espaço vetorial. Agora a gente eleva um pouquinho mais o nosso nível de abstração para fazer uma associação de espaços vetoriais com corpos. Então, nesse nível de abstração, a gente pode dizer que, se K é um subconjunto dos complexos, dizemos que um espaço vetorial E sobre o corpo K é um conjunto cujos elementos somados estão em E, ou seja, a soma de dois elementos de E tem que estar em E. Bom, isso já tinha sido enunciado alguns slides atrás em relação ao fechamento, né? A operação de soma tem que ser uma operação fechada. E aqui o interessante, agora a próxima propriedade, é a multiplicação de um escalar que está no corpo com um vetor U do nosso espaço vetorial. Então, o produto desse elemento do corpo, que é o escalar, por um elemento do nosso espaço vetorial E, tem que estar em E. Dessa forma, a gente vai poder dizer que nós temos um espaço vetorial E construído sobre um corpo K. Tá? Repetindo o que eu disse antes, um elemento de K, do corpo, multiplicado por E, algum elemento de E do espaço vetorial, tem que resultar num elemento de E e não um elemento de K. Para trazer agora tudo que a gente viu nos slides anteriores para um nível um pouquinho menos abstrato, se é que podemos dizer assim, nós vamos dar um exemplo. Um exemplo mais comum, o primeiro exemplo que a gente vê quando estuda espaços vetoriais, é o R2, que é o produto cartesiano dos reais com ele mesmo. Ou seja, R2 é igual ao par ordenado XY, tal que x pertence aos reais e y pertence aos reais. Dessa forma, seja U e V pertencentes a R2, de forma que nós podemos escrever o vetor U como o par ordenado x1, x2, e o vetor V, o par ordenado y1 e y2. Lembrando que x1, x2, y1 e y2 todos pertencem aos reais. A operação de soma nesse espaço vetorial, U mais V, vai ser definida da seguinte forma. x1 mais y1 vai formar a primeira componente da soma, e x2 mais y2 vai formar a segunda componente da soma. E a gente, como já conhece o corpo dos reais, a gente sabe que x1 e y1, ambos reais, somados,
esse resultado também pertence aos reais, né? A soma x1 mais y1 é um número real. A soma x2 mais y2, analogamente, também é um número real. Dessa forma, U mais V vai ser um par ordenado de valores reais. Logo, a gente pode dizer que U mais V pertence a R2, porque ambas as componentes, x1 mais y1 e x2 mais y2, pertencem aos reais. Então, se nós temos um par ordenado de dois números reais, nós temos um elemento que pertence a R2. Então, até agora, o nosso espaço vetorial R2, tal qual está sendo definida aqui a operação de soma, está obedecendo os axiomas direitinho. Então, o R2 até agora para a gente é um espaço vetorial. Vamos verificar agora o que acontece com a operação multiplicação por um escalar. Dado um alfa pertencente aos reais, alfa U é igual a alfa que multiplica x1, x2. Essa operação no R2 de produto de um escalar pelo vetor U está sendo definida aqui da seguinte forma. Alfa U é igual a alfa x1 e, na segunda componente, alfa x2. Como alfa x1, né, um número real multiplicado por outro número real, pertence ao conjunto dos reais, ou seja, também é um número real, e alfa vezes x2 também é um número real, ou seja, pertence ao conjunto dos reais, nós temos que alfa vezes U é formado por um par ordenado de números reais. Logo, alfa vezes U pertence a R2. Então, a gente pode mostrar que R2 é um espaço vetorial sobre o corpo R. Essa ideia de espaço vetorial ser construído sobre um corpo é muito importante. E aqui nós estamos mostrando isso, que o R2 é um espaço vetorial construído sobre o corpo R. Bom, é claro que aqui a gente não verificou os outros 6 axiomas que foram definidos nos slides 3 e 4. Fica como exercício para cada um de vocês verificar os axiomas da comutatividade, associatividade, vetor nulo, inverso aditivo, distributividade e multiplicação por 1. Bom, a dica aqui é simples. Uma vez que nós sabemos que esses axiomas que eu acabei de falar, eles são respeitados dentro do corpo dos reais, fica fácil provar que esses axiomas serão respeitados para essas operações de soma e de multiplicação por um escalar, tal qual foram definidas aqui nos slides 6 e 7. Ou seja, o ponto de partida para a gente provar que o R2 é um espaço vetorial sobre o corpo R, onde as operações de soma de dois vetores e a multiplicação de um escalar por um vetor realmente vão respeitar todos os axiomas de forma que esse R2 com essas operações seja um espaço vetorial, é praticamente imediato. É uma aplicação de já sabermos que esses axiomas estão presentes no corpo dos reais. Será que é fácil perceber que o R3, definido como produto cartesiano de R com o R2 que já é nosso conhecido, é um espaço vetorial sobre R? Fica a pergunta. Gostaria que todo mundo analisasse e verificasse se é verdade ou não. Aqui vai uma dica que a demonstração pode ser feita de forma indutiva. E generalizando, nós podemos dizer que o Rn, onde n é um número natural, é um espaço vetorial sobre R. E nesse caso nós dizemos que o espaço vetorial Rn tem a dimensão n. Ou seja, o R3 é um espaço vetorial de 3 dimensões sobre o corpo R. O R2 é um espaço vetorial de dimensão 2 sobre o corpo R. O R20 é um espaço vetorial de dimensão 20 sobre o corpo R. E assim por diante. Vamos ver aqui as operações de soma e de multiplicação por um escalar dentro do Rn, como se comportariam. Sendo U e V ambos pertencentes ao Rn, nós vamos representar o U como sendo uma n-tupla x1, x2,
até xn, e V, também uma n-tupla, y1, y2 até yn, e um alfa pertencente aos reais, ou seja, um escalar. Nós vamos definir as operações da seguinte forma. A multiplicação por um escalar, αu, é igual a alfa x1, primeira componente, alfa x2, a segunda componente, alfa x3, a terceira componente, e assim por diante, até o alfa xn, a enésima componente. A gente sabe que alfa x1 é R$1, alfa x2 é R$1, alfa x3 é R$1, e assim por diante, até que alfa xn também é um número real. Então, a operação tal qual foi definida aqui, também vai produzir uma n-tupla de números reais. Logo, alfa u pertence a Rn. U mais V, x1 mais y1, primeira componente, x2 mais y2 é a segunda componente, e assim por diante, até xn mais yn como a enésima componente. Nós podemos perceber que essas n somas, x1, y1, x2, y2, reticências, até xn, yn, todas elas são números reais. Logo, U mais V também é uma n-tupla de números reais. Logo, U mais V pertence ao Rn. Quem seria o inverso aditivo no caso do Rn? Se o nosso vetor em questão é U, nós já sabemos que o inverso aditivo nós vamos representar como menos U. E vamos definir aqui o menos U como sendo menos x1, menos x2, menos x3, e assim por diante até menos xn. Ou seja, aqui é uma extensão do conceito de inverso aditivo do corpo dos reais, né? Nós já sabemos que no corpo dos reais, todo número tem um inverso aditivo, tal que a soma deles obtém o elemento neutro, que nós chamamos de zero. Então, dessa forma aqui, no caso da n-tupla que forma o vetor U, basta trocar cada componente de U, x1, x2, xn, pelos seus inversos aditivos, respectivamente, menos x1, menos x2, menos x3, até menos xn. Vamos ver se isso dá certo. U mais menos U é igual a x1 mais menos x1, x2 mais menos x2, e assim sucessivamente até xn mais menos xn. Aplicando o que já se conhece lá do corpo dos reais, a gente sabe que todas essas somas são iguais a zero. E uma n-tupla toda de zeros é o vetor nulo. Por quê? Qualquer que seja o vetor V ou W, não importa, pertencente ao nosso espaço vetorial Rn, somado com esse vetor nulo, vai obter de volta o vetor original. Logo, ele é o elemento neutro da soma de vetores, que nós chamamos de vetor nulo. A representação agora dos nossos vetores, do nosso espaço vetorial e, consequentemente, dos seus elementos, os vetores, por uma questão de conveniência, eles podem ser representados, né, no caso do R2, especificamente, no bom e velho plano cartesiano, lá da geometria analítica, onde cada vetor U pertencente ao R2 é representado como uma flecha que tem origem no ponto 0, 0, que é a origem do plano cartesiano, e aponta em x1, x2, ou seja, o ponto que tem o ponto que coincide exatamente suas coordenadas com as coordenadas do vetor U. Então, no nosso slide seguinte, nós temos aqui um exemplo. Se o vetor U é igual a 2, 4, ele vai ser representado no nosso plano cartesiano como uma flecha que segue da origem 0, 0 até o ponto do plano cartesiano 2, 4. Essa é só uma representação gráfica, uma possível representação, uma das, para um vetor no R2. Na maioria dos casos, é a representação mais conveniente por um vetor no R2, representado no plano cartesiano. Óbvio, há outras representações, como nós veremos em videoaulas posteriores, principalmente quando falarmos de bases, mudanças de base, nós vamos ver que existem infinitas formas de se representar um determinado vetor no R2.
Mas a mais simples aqui é representar no plano cartesiano, que é aquele onde os eixos x e y, ou melhor, os eixos abscissa e ordenada, são eixos perpendiculares. Tá? E aqui está representado o nosso vetor 2, 4, como exemplo. Bom, já que nós já sabemos representar um vetor do R2 graficamente, como seria a representação de uma soma de dois vetores? Ou seja, como a gente representaria U mais V? Simples. É só a gente entender como é feita a soma desses dois vetores e depois representar o resultado. O exemplo que nós temos aqui, vetor U, componentes 1, 3. Então ele está marcado aqui, está desenhado como uma flecha que vai da origem até o ponto 1, 3 do plano cartesiano. O vetor V, de componentes 2, 1, está representado aqui como uma flecha que vai da origem até o ponto de coordenadas 2, 1 do plano cartesiano. Se nós fizermos a soma sem olhar a representação gráfica, nós concluímos que U mais V é igual. Primeira componente é a primeira componente de U mais a primeira componente de V, 3. Segunda componente é igual a segunda componente de U mais a segunda componente de V, 3 mais 1, 4. E vamos chamar esse vetor de W, é a soma de U mais V. Representando W no nosso plano cartesiano, vai ser uma flecha que tem origem no ponto 0, 0 e destino, né, a ponta, no ponto de coordenadas 3, 4. Se a gente olhar com bastante carinho para essa representação, a gente vai ver que essa soma de vetores representada graficamente, ela também pode ser obtida pela chamada regra do paralelogramo. Repare que nós podemos pegar o vetor U e fazermos uma translação dele, de modo que o vetor U, mantendo a sua direção, seja colocado, a sua origem, na extremidade do vetor V, a extremidade do vetor U vai coincidir com a extremidade do vetor W, de modo que o vetor W vai ter origem junto com a origem do vetor V e extremidade junto com a extremidade do vetor U, que é conhecida como regra do paralelogramo, que graficamente está coincidindo aqui com os resultados que nós obtivemos a partir da definição que fizemos antes com a operação de soma de dois vetores e com a representação gráfica de cada um deles. Bom, e por fim, para essa aula número 1, introdutória sobre espaços vetoriais, como representar a multiplicação por escalar na nossa representação aqui no plano cartesiano. Nós temos o vetor U de componentes 1 e 2. Temos um alfa, um escalar, igual a 2. Pela operação tal qual foi definida, alfa U vai ser igual a 2 vezes 1, 2, e a segunda componente, 2 vezes 2, 4. Né? É alfa 1 e a segunda componente, alfa 2. Como alfa vale 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Se nós olharmos agora para a representação do plano cartesiano, nós temos o vetor U com origem no ponto 0, 0 e extremidade no ponto 1, 2. E o vetor alfa U, ou seja, o vetor duas vezes U, tem a origem em 0, 0 e a extremidade em 2, 4. Não é coincidência o fato de que esses dois vetores, o U e o alfa U, estão em cima de uma mesma linha reta. Nessa representação, com a operação multiplicação por um escalar, do jeito que a gente definiu, o resultado sempre vai ser um vetor colinear ao vetor original. No nosso caso aqui, o vetor U. A multiplicação de um escalar por U só vai ter como efeito na representação gráfica, o seu resultado, como um vetor mais esticado, ou um vetor menor, ou no sentido contrário, se o escalar for um negativo. Nós vamos ver exemplos assim mais para frente, mas
sempre a operação de multiplicação por um escalar vai resultar num vetor que está na mesma linha reta que o vetor original u, ou seja, u e αu sempre serão colineares. Essa é uma nomenclatura importante de ser definida nesse momento. Tá? E além disso, nós podemos dizer o seguinte: se o nosso vetor u foi multiplicado pelo escalar alfa, nós vamos ter um vetor αu que é alfa vezes maior do que u. No nosso caso aqui o dobro, porque alfa valia 2. Se nós fizéssemos a multiplicação 3 vezes o vetor 1, 2, nós teríamos um vetor com comprimento 3 vezes maior que o vetor original u. Tá? Essa é uma regra bem simples de ver e de compreender. O único detalhe aqui é que se o alfa for negativo, se o nosso escalar for negativo, além de mudar o tamanho, como nós mudamos aqui, temos um vetor com o dobro do tamanho, nós também teremos um vetor com a mesma direção, porém em sentido oposto. Repito, a gente vai ver exemplos assim mais para frente. Por enquanto aqui a gente fecha a primeira videoaula, que é uma aula apenas introdutória, sobre espaços vetoriais, que são conjuntos cujos elementos são vetores, e aqui nós vimos a representação de vetores dos espaços do espaço vetorial R2, mas nós também falamos do espaço vetorial R3 e generalizamos o conceito para o espaço vetorial Rn. Bom, geometricamente, também dá para representar o R3. Ao invés de representar num plano, vai ser representado num espaço com 3 coordenadas, x, y e z, mas do R4 em diante, essa representação, vamos dizer assim, ou ela não existe ou ela não é tão trivial assim. Tá? No nosso caso, eu prefiro dizer que ela não seria tão trivial, porque conceitos mais avançados de estruturas algébricas podem criar representações para esses vetores de outras formas. Então seria muito forte afirmarmos que não existe representação. As representações podem existir, mas da forma que nós estamos acostumados a compreender os espaços aqui, que na verdade são espaços euclidianos, o R2 e o R3 têm representação imediata, geométrica. Os espaços vetoriais de R4 em diante não terão uma representação assim tão exata. Ok? Terminamos aqui a nossa primeira videoaula e até a próxima, onde nós veremos mais exemplos, mais exercícios sobre o que vimos aqui e vamos introduzir o conceito de subespaço vetorial. Até lá e um abraço. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Introdução à Álgebra Linear do canal Dúbita. Nessa segunda aula, nós vamos fazer uma introdução aos subespaços vetoriais. Dado um espaço vetorial E, um subconjunto F desse espaço vetorial, tal que F também é um espaço vetorial, então nós podemos dizer que F é um subespaço vetorial, tal que as seguintes propriedades vão se verificar. O zero, que é o vetor nulo, pertence a F. Dados U e V pertencentes a F, a soma de U com V também pertence a F. É uma propriedade de fechamento em relação à operação de adição. E dado um U pertencente a F e um alfa real, ou seja, um escalar, o produto alfa com o U pertencente a F também pertence a F, ou seja, também é a propriedade de fechamento. Então reparem que esse fechamento está presente na operação de soma de dois elementos do subespaço vetorial e também do produto da multiplicação de um escalar por um elemento U de F. De uma forma geral, a gente pode afirmar que a combinação linear de elementos de F vai pertencer a F, ou seja, o escalar alfa1
multiplicado por um vetor U1, mais um alfa 2 multiplicado pelo vetor U2, e assim sucessivamente até um escalar alfa n multiplicado pelo vetor UN. Esse resultado todo pertence ao subespaço vetorial F. Então, uma combinação linear de elementos de F pertence a F. Aqui nós temos uma generalização da propriedade mostrada no slide anterior em relação ao fechamento. Só que aqui nós estamos combinando as operações de soma de dois vetores com o produto de um vetor por um escalar, que é o conceito de combinação linear que será vista mais à frente nesse curso de introdução à álgebra linear. Para que a gente possa falar de um conceito importante de subespaços vetoriais, vamos relembrar um pouquinho de subconjuntos. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. E, além disso, todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Então, fazendo uma extensão dessas duas afirmações sobre conjuntos e subconjuntos para espaço vetorial, nós podemos dizer analogamente que o conjunto que possui apenas o zero é subespaço vetorial de qualquer espaço vetorial E. Da mesma forma que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. E todo espaço vetorial é subespaço de si mesmo, assim como todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Então, essas duas afirmações, que são muito importantes para a gente compreender os subespaços vetoriais, na verdade, têm uma analogia direta com os subconjuntos de um dado conjunto. Agora, nesse slide, o que nós vamos falar tem o intuito de preparar o terreno, vamos dizer assim, para o conceito que será visto um pouquinho mais à frente, de conjunto gerador de um espaço vetorial. Então, vamos considerar aqui um conjunto X formado por dois pares ordenados, o par ordenado 1, 0 e o par ordenado 0, 1. Bom, 1, 0 e 0, 1, nós podemos perceber que são vetores do R2. Tá? E a gente pode também perceber, sem muita dificuldade, que qualquer vetor U pertencente ao R2 pode ser gerado por uma combinação linear desses dois vetores, 1, 0 e 0, 1. Exemplo, nós temos aqui embaixo o vetor U de componentes 2 e 3, pode ser obtido como 2 vezes o vetor 1, 0 mais 3 vezes o vetor 0, 1. Então, dessa forma, 2 vezes 1, 0 vai ser o vetor com componentes 2 e 0. Mais 3 vezes o vetor 0, 1 vai ser o vetor com componentes 0 e 3. Somando os vetores 2, 0 e 0, 3, nós vamos obter o vetor U de componentes 2 e 3. Então, dessa forma, nós fabricamos, vamos dizer assim, o vetor U de componentes 2 e 3 através de uma combinação linear dos vetores 1, 0, 0, 1. Ok? Então, nós vamos poder dizer, como nós vamos ver mais para frente, que X é um conjunto gerador do espaço vetorial R2. Por quê? De combinação linear dos elementos de X, nós conseguimos gerar todo espaço vetorial R2. Esses dois vetores, 1, 0 e 0, 1, eles recebem nomes especiais. O 1, 0 nós chamamos de E1, o Ezinho 1. E o vetor 0, 1 de Ezinho 2. Esses vetores E1 e E2 formam a chamada base canônica do R2. Bom, base será o assunto da próxima aula, mas aqui a gente já pode adiantar simplesmente que a base é o conjunto de vetores que conseguem gerar todo o R2. A gente vai ver isso com mais detalhes e com mais rigor matemático mais para frente, mas aqui só para a gente não ficar no vazio total, os vetores E1 e E2 formam a base canônica, ou seja, todos os vetores do R2 podem ser gerados através de uma combinação linear desses dois vetores, como nós vimos no exemplo anterior. Tá? Bom, se nós pegarmos esse conjunto X e
chamarmos de S de x o espaço vetorial gerado por x, ou seja, todo o espaço vetorial gerado através de todas as combinações lineares possíveis dos elementos de x, a gente vai perceber facilmente que esse S de x é igual ao próprio R2. Então, o subespaço vetorial gerado por todas as combinações lineares com os elementos de x, que está sendo denotado aqui por S de x, nesse nosso exemplo coincide com o espaço vetorial R2. Aqui nós vamos falar de um novo conceito, um conceito importantíssimo, que é sobre a união de dois subespaços vetoriais. Então, se F1 e F2 são subespaços do espaço vetorial E. O subespaço formado pela união de F1 com F2 é o conjunto de todos os elementos, chamando aqui de U, iguais a V1 mais V2, sendo que V1 pertence a F1 e V2 pertence a F2. A notação que nós costumamos usar em álgebra linear não vai ser a notação usual de união entre conjuntos. Então, F1 união F2 é igual, costuma ser representado como F1 mais F2. Tá? Então, no contexto da álgebra linear, F1 mais F2, sendo F1 e F2 subespaços vetoriais, significa a união desses subespaços vetoriais. E além disso, um conceito importante que também vai ter muita aplicação em outras aulas mais para frente, se a interseção entre F1 e F2 é apenas o vetor nulo, então a gente representa essa soma com o símbolo de mais com um círculo em volta. F1, essa operação F2, recebe o nome de soma direta, que vai ter uma aplicação, ou algumas aplicações, para falar a verdade, muito importante em aulas posteriores. Bom, até aqui nós fizemos nessa videoaula apenas uma introdução aos conceitos básicos. A próxima videoaula vai ser sobre resolução de exercícios e alguns exemplos do que nós acabamos de ver nessa aula de subespaços vetoriais e na aula anterior de espaços vetoriais, porque até então nós fizemos somente uma repassada básica nas definições que são mais importantes, para agora a gente começar a explorar em outros exemplos e com alguns exercícios também. Então, um abraço e até a próxima videoaula do canal Dúbita. Depois de ter visto os conceitos iniciais sobre espaços e subespaços vetoriais, ou seja, as definições, os axiomas, os principais conceitos, chegou a hora da gente ver alguns pequenos exemplos e um ou dois exercícios no máximo para que a gente possa concretizar esses conceitos. Bom, então nós vamos começar aqui analisando o seguinte. Dado uma matriz 3x3 de elementos reais, lembrando que uma matriz é uma representação tabular para elementos. Nessa representação tabular nós temos linhas e colunas. Então uma matriz 3x3 é uma matriz que terá 3 linhas e 3 colunas, onde nós vamos colocar, onde se coloca elementos. E no nosso exemplo aqui, esses elementos são números reais. Aqui está formalizado o índice, o indexamento dos elementos dessa matriz da seguinte forma. O I, que é a linha onde o elemento está colocado, pode variar de 1 a 3. E J, que é a coluna onde um elemento pode ser colocado, também varia de 1 a 3. A pergunta é, dado uma matriz 3x3, formada uma matriz A, onde os elementos são representados por Azinho e J, pertencente aos reais, essa matriz é um espaço vetorial? Bom,
A primeira coisa que a gente tem que perceber é que o conjunto sozinho, que é o conjunto de todas as matrizes 3×3 de números reais, em si não pode, não é suficiente para a gente definir ou não espaço vetorial. Tudo depende de como nós definimos as operações de adição e multiplicação. Porque se essas operações forem definidas de acordo com os axiomas que nós vimos para espaços vetoriais, então o conjunto das matrizes 3×3 com essas operações será um espaço vetorial. Se as operações não respeitarem os axiomas, o conjunto de todas as matrizes 3×3 com essas operações não será um espaço vetorial. Então, nós vamos definir essas duas operações da seguinte maneira. Dadas duas matrizes A e B, onde os elementos de A são os elementos Azinho e J, ou seja, linha I, coluna J. E os elementos de B são Bzinho e J, linha I, coluna J. Nós vamos definir A mais B como sendo o elemento IJ da matriz A mais o elemento IJ da matriz B. Azinho IJ mais Bzinho IJ. E o produto, a multiplicação de um escalar por uma matriz A vai ser definida como o escalar, que no nosso caso aqui está representado pela letra alfa, vezes o elemento IJ da matriz. Se a gente reparar aqui, através do exemplo, vai ficar bem claro que essas duas operações, elas respeitam as propriedades importantes de espaços vetoriais, vão respeitar os axiomas. Então, dado uma matriz aqui A, 1, menos 2, 1 na primeira linha, 2, 3, 2 na segunda linha, menos 4, 2, 1 na terceira linha, e a matriz B, 2, 3, 7, 1, 0, 6, 5, menos 1 e 4, a soma de A com B, ou seja, A mais B, é o resultado da soma de posição a posição, que é o que está definido acima, o elemento IJ de A mais o elemento IJ de B. Então, dessa forma, a primeira posição da nossa matriz, cujo resultado é o resultado da soma, da operação de adição, é 1 mais 2. Por quê? O 1 é o elemento de linha 1, coluna 1 da matriz A. O 2 é o elemento de linha 1, coluna 1 da matriz B. Então, 1 mais 2 é o elemento de linha 1, coluna 1 da matriz A mais B. E assim por diante. O elemento de linha 1, coluna 2, vai ser formado com o elemento de linha 1, coluna 2 de A, que é o menos 2, mais o elemento de linha 1, coluna 2 de B, que é o 3. Então, menos 2 mais 3, e assim por diante. Então, a matriz resultante é 3, 1, 8 na primeira linha, 3, 3, 8 na segunda linha, 1, 1, 5 na terceira linha. Então, aqui a gente está definindo a soma como sendo uma soma componente a componente, posição IJ para cada posição IJ. E a multiplicação por um escalar, eu coloquei aqui com um exemplo com alfa valendo 3. Então, o escalar 3 multiplicado pela matriz A vai respeitar a forma como essa operação foi definida, onde nós multiplicamos o escalar por cada um dos elementos da matriz, ou seja, por todos os elementos da matriz. Então, alfa valendo 3 vezes A é igual a 3 vezes cada um dos elementos de A. Então, na linha 1, coluna 1, nós temos 3 vezes 1, 3. Na linha 1, coluna 2, 3 vezes menos 2, menos 6. Na linha 1, coluna 3, nós temos 3 vezes o 3, igual a 3. E assim por diante até formar a matriz toda. Não é difícil perceber que essas operações, tal qual elas foram definidas, respeitam os axiomas definidos para espaços vetoriais, portanto, o conjunto de todas as matrizes 3×3, com essas duas operações, essa operação de adição e a multiplicação por um escalar, do jeito que elas foram definidas, forma um espaço vetorial. Se nós formos verificar, todos os axiomas serão correspondidos aqui, todos os axiomas serão verificados.
Agora vamos tentar entender quem seria a matriz nula, no caso o vetor nulo, né, o elemento nulo do nosso espaço vetorial, para o exemplo onde o espaço vetorial é o conjunto de todas as matrizes 3×3 de elementos reais com as operações de adição e de multiplicação por um escalar que foram definidas antes. Bom, cada elemento da matriz A é um elemento Azinho e J, linha I, coluna J. Se a gente lembrar que a operação de adição foi definida como posição por posição, não é muito difícil a gente chegar à conclusão de que o elemento neutro da operação de adição vai ser a matriz toda com zeros. Matriz 3×3, obviamente 9 elementos, e os 9 elementos iguais a zero. Por quê? Porque o elemento neutro é aquele que, quando operado, não altera o resultado original. Então, se nós temos uma matriz toda de zeros, na hora de fazer a soma de uma matriz qualquer, com essa matriz que nós estamos representando aqui com um zero grandão, vai ser igual, né? O resultado vai ser igual à matriz A original, independente de quem ela é, de quais são seus elementos. Somar com zero não altera o resultado. É aqui uma mera consequência do zero ser o elemento neutro da operação de adição no corpo dos reais. Vamos nos lembrar que o espaço vetorial é sempre construído sobre um corpo, né? Então, se a propriedade é válida para o corpo dos reais, essa mesma propriedade aqui vai ser útil para o espaço vetorial. Então, a matriz que eu quero que seja o elemento neutro da operação adição de matrizes, eu quero uma matriz toda formada pelos elementos neutros da operação de adição no corpo dos reais, que é o zero. Em seguida, a gente pode se fazer a seguinte pergunta: qual é a matriz inversa aditiva? Em outras palavras, qual é a matriz que, quando somada com a matriz original, produz o elemento neutro da operação de adição de matrizes, que no nosso caso é o zero grandão. Não é difícil a gente perceber que essa matriz é formada pelo inverso aditivo de cada um dos elementos A e J. Então, a matriz menos A, que é a nossa matriz inversa aditiva, que nós estamos tentando definir quem é igual a menos Azinho e J, onde nós vamos trocar cada elemento da matriz pelo seu inverso aditivo. Dessa forma, na hora de fazer A mais menos A, nós vamos obter uma matriz toda de zeros, que aqui está sendo representada com um zero grandão. Então, para o nosso exemplo da matriz A anterior, a matriz menos A fica na primeira linha menos 1, 2, menos 1, na segunda linha menos 2, menos 3, menos 2, e na terceira linha 4, menos 2, menos 1. Cada elemento da matriz menos A é o inverso aditivo da posição correspondente IJ da matriz A. Um outro exemplo aqui bastante interessante de espaços vetoriais é o conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a 2. Nós estamos representando aqui esse espaço vetorial pelo símbolo P2, entre parênteses x e r de reais. O x porque vai ser a variável que vai formar a variável independente do polinômio. Tá? E r dos reais é porque os três coeficientes do nosso polinômio do segundo grau, A1, A2 e A3, são valores pertencentes aos reais. Então, vamos imaginar aqui dois vetores desse nosso espaço vetorial, U e V. O vetor U formado pelas componentes U1, U2 e U3, e o componente V, o vetor V, formado pelas componentes V1, V2 e V3. Bom, quem são esses valores que formam o vetor, né? Que formam os dois vetores? O 1, o 2 e o 3 são os coeficientes que vão multiplicar 1, x e x ao quadrado, respectivamente, para poder formar um polinômio do segundo grau, ou melhor, um polinômio de grau menor ou igual a 2, porque se nós tivermos o A3 igual a zero, nós temos um polinômio do primeiro grau.
Se nós tivermos A2 e A3 iguais a zero, nós temos uma função constante, que seria igual ao A1. Por isso aqui está sendo dito que nós temos todos os polinômios de grau menor ou igual a 2. Se nós quiséssemos falar de todos os polinômios de grau estritamente igual a 2, nós teríamos que especificar que o A3 não pode ser zero, porque o termo x ao quadrado no polinômio tem que existir e ser diferente de zero. Então, temos aqui dois vetores, u e v, com os coeficientes de dois polinômios. Como pode ser definida a adição de dois vetores desse espaço vetorial, de forma que nós obtenhamos um resultado coerente com os axiomas de espaço vetorial. Aqui, da uma forma similar com o que foi feito com as matrizes, nós vamos fazer a soma componente a componente. Então, U mais V vai ser igual a U1 mais V1, U2 mais V2 e a terceira componente, U3 mais V3. Escrevendo na forma de polinômio, fica um primeiro termo, U1 mais V1, mais o segundo termo, U2 mais V2 multiplicado por x, mais U3 mais V3 multiplicado por x ao quadrado. Como U1 e V1 são números reais, eu sei que a soma deles também vai ser um número real, que eu estou chamando aqui de W1. U2 mais V2 são reais, a soma de dois reais é um número real, W2. U3 mais V3 são reais, U3 mais V3, que eu estou chamando aqui de W3, também é um número real. Então, o polinômio resultante, W1 mais W2x mais W3x ao quadrado, é um polinômio. Então, a nossa operação de adição aqui, ela respeita a propriedade do fechamento. Eu somei dois polinômios e obtive um polinômio, propriedade do fechamento. Agora, nós vamos ver como fica para a multiplicação de um escalar por um vetor. Como a gente pode definir essa operação de multiplicação por um escalar de modo que nós vamos respeitar a propriedade do fechamento. Ou, em outras palavras, essa operação seja uma operação interna dentro da nossa estrutura algébrica. Então, alfa vezes u, onde alfa é um escalar, vai ser definida como a propriedade distributiva que vai ser aplicada. Eu vou multiplicar, da mesma forma que foi feita com a multiplicação de um escalar por uma matriz. Eu vou multiplicar cada elemento do vetor, ou seja, cada coeficiente do polinômio, pelo valor de alfa. Então, alfa vezes u vai ser igual a alfa u1, primeira componente, alfa u2, a segunda componente, e alfa u3, a terceira componente. Escrevendo agora na forma de polinômio, alfa u1 mais alfa u2 vezes x mais alfa u3 x ao quadrado. Então, nós podemos constatar aqui que essa operação de multiplicação por um escalar respeita a propriedade do fechamento. Porque nós multiplicamos um escalar alfa qualquer por um polinômio qualquer, cujos coeficientes estão representados pelo vetor u, e o resultado foi um polinômio de grau menor ou igual a 2. Logo, a propriedade do fechamento perfeitamente respeitada. Entrando agora no terreno do conjunto gerador de um espaço vetorial, vamos chamar de U o vetor 1, 0, 0, o vetor V de 0, x, 0 e o vetor W de 0, 0, x ao quadrado. A gente pode observar que esses três vetores, ou conjunto formado por esses três vetores, é o conjunto gerador de P2. Quem é P2? O conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a 2. Ou, se definirmos a operação de adição e de multiplicação por um escalar, P2 pode ser o nosso espaço vetorial formado por todos os polinômios de grau menor ou igual a 2. A gente observa facilmente que esses três vetores formam um conjunto que gera todo P2. Por quê? Cada polinômiozinho P, se eu produzir uma combinação linear desses três vetores, α1 vezes u, mais α2 vezes v, mais α3 vezes w, a gente vai perceber que esse resultado pertence a P2. Por quê? α1 vezes u vai ser o próprio α1.
Alfa 2 vezes Z, vezes V, vai ser alfa 2 vezes x. E alfa 3 vezes x ao quadrado é alfa 3 vezes w. Então, o nosso polinômio final vai ficar alfa 1 mais alfa 2x mais alfa 3x ao quadrado. E se alfa 1, alfa 2 e alfa 3 são números reais, esse polinômiozinho P, que eu acabei de achar, é pertencente a P2. Ele tem grau menor ou igual a 2. E a gente repara que qualquer polinômio de coeficientes reais de grau menor ou igual a 2 que eu queira gerar, basta escolher os valores de alfa 1, alfa 2 e alfa 3 para fazer a combinação linear de uma maneira conveniente, de modo que eu obtenha o polinômio que eu quero. Então, deixo aqui no ar uma pergunta. Se eu quiser produzir o polinômio menos 7 mais 2x ao quadrado menos 2x, quais são os valores de alfa 1, alfa 2 e alfa 3 que eu tenho que ter para obter esse polinômio? Fica no ar a pergunta. Voltando agora ao tópico matrizes, ou melhor dizendo, ao exemplo onde o nosso espaço vetorial é formado pelo conjunto de todas as matrizes 3×3, e a fim de podermos resolver um exercício que vem em seguida, como é que a gente pode definir a condição para que duas matrizes A e B sejam iguais, considerando que a operação de soma, a operação de adição e a multiplicação por um escalar são as que nós definimos anteriormente? Qual a condição necessária para que duas matrizes A e B sejam iguais? Lembrando que a matriz A vai ser representada por uma linha de elementos A11, A12, A13, uma segunda linha de elementos A21, A22 e A23, e uma terceira linha de elementos A31, A32 e A33. E da mesma forma a matriz B, onde os subíndices de Bzinho representam a linha e a coluna. Qual a condição entre os elementos A e J e B e J para que a matriz A seja igual à matriz B? Vai ser fácil a gente perceber que se eu somar A com o inverso de B, o inverso aditivo de B, vamos tomar cuidado com essa palavra inverso quando a gente fala de matrizes, porque existe a chamada matriz inversa, que a gente vai ver mais para frente. Bom, então quando eu estou falando inverso aqui, eu estou me referindo ao inverso aditivo, ou seja, aquela matriz que somada com a outra eu obtenho zero, que é o elemento neutro da soma. Então eu quero que a matriz A seja igual à matriz B. Então cada elemento Azinho e J mais cada elemento menos Bzinho e J tem que ser igual a zero. Né? É fácil perceber isso. Por quê? Porque se eu tenho a soma de duas coisas iguais a zero, eu tenho a igualdade da primeira com o inverso aditivo da segunda. Então, o Azinho e J vai ser igual ao Bzinho e J, para valores de I e J variando de 1 até 3. Então, o exemplo que vem a seguir é um exemplo de um vetor, de dois vetores do R2, que nós podemos até considerar como uma matriz de uma linha e duas colunas. Né? Um caso um pouquinho diferente do anterior. Nós não estamos mais falando de matrizes 3×3. Estamos falando de matrizes de uma linha e duas colunas, ou de uma coluna e duas linhas. Tanto faz. Aqui eu estou representando como vetores. U igual a x e 2x, V igual a 4 menos y, y menos 1. O que eu preciso fazer para que U seja igual a V? Igualar componente a componente, conforme nós vimos na definição aqui em cima. Então, cada componente de U tem que ser igual à sua componente correspondente de V. Dessa forma, nós temos x, que é a primeira componente de U, igual a 4 menos y, que é a primeira componente de V. E nós temos 2x, que é a segunda componente de U, igual a y menos 1, que é a segunda componente de V.
Dessa forma, nós montamos um sistema linear, onde nós temos duas equações e duas incógnitas. Esse sistema tem solução, e a solução é única, também é um assunto que a gente vai ver mais para frente. E resolvendo esse sistema, nós vamos saber quais são os valores de x e de y para que os nossos dois vetores u e v sejam iguais. Então, seguindo aqui, nós temos x mais y igual a 4, né? Passa o menos y para a esquerda, ficando positivo, fica x mais y igual a 4. E 2x menos y igual a menos 1. A gente passa o y para a esquerda, fica menos y. E aí fica fácil resolver esse sistema, onde a gente tira x igual a 1 e y igual a 3. De fato, se x igual a 1 e y igual a 3, o vetor resultante é... O vetor u é x e 2x. Então, o vetor u vai ser 1 e a segunda componente 2x. 2 vezes 1, 2. Então, é o vetor 1, 2. O vetor v é 4 menos y na primeira componente. Então, 4 menos y, que vale 3. 4 menos 3, 1. E y menos 3 na segunda componente. 3 menos 1, 2. Então, o vetor que foi obtido, que é o vetor 1, 2, é o vetor v, é igual ao vetor que foi obtido antes, que é o vetor u. 1, 2. Portanto, para os valores de x igual a 1 e y igual a 3, nós temos os vetores u e v iguais. Qualquer outro par de valores para x e para y vai produzir vetores u e v diferentes. Por quê? Porque suas componentes não serão iguais. Então, para que dois vetores sejam iguais, as suas componentes têm que ser iguais na posição. Ou seja, a primeira componente de um tem que ser igual à segunda componente do outro. A primeira componente de um igual à primeira componente do outro. A segunda componente de um igual à segunda componente do outro. A terceira componente de um igual à terceira componente do outro. E assim por diante, até que a enésima componente de um seja igual à enésima componente do outro. Tá? Esse é um conceito que pode ser generalizado para matrizes de m linhas e n colunas, polinômios de grau menor ou igual a n, por exemplo. Nós vimos anteriormente um exemplo onde os polinômios eram de grau menor ou igual a 2, mas esse conceito também se aplica a polinômios de grau menor ou igual a um determinado valor, e assim por diante. Não deixem de ler os comentários na descrição do nosso vídeo, porque lá você vai encontrar mais exemplos, resposta para perguntas que foram feitas aqui e mais exercícios que ficam e que nós gostaríamos de receber as dúvidas por e-mail para responder e assim por diante. Então, um abraço e até a próxima. Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Eu tenho duas forças. Uma é a força 1, 2 e a outra é a força 3, 1. Eu quero saber como é que eu aumento ou diminuo elas de maneira que elas tenham como resultante a força 5, 5. Então o que eu quero fazer é descobrir quem é o x que multiplica o primeiro vetor, mais quem é o y que multiplica o segundo vetor, de maneira que dá resultante 5, 5. Nós dizemos que, se existirem esses x e y, o vetor b será combinação linear dos vetores v1 e v2. Bom, então nós vamos cair num sistema. Quem é a primeira linha? É o coeficiente do x, o coeficiente do y e a primeira componente do vetor b. Então vai ficar 1, 3 e 5. Quem é a segunda linha? É o x, o y e a segunda componente do vetor b. 2, 1 e 5. Para resolver o sistema, eu posso escaloná-lo. Como é que começa? O primeiro elemento da primeira linha vai cortar aquele que está embaixo dele. O 1 vai cortar o 2. Então aqui, na nossa matriz, a primeira linha vai se manter, mas eu vou trocar a segunda linha. Quem será a nova segunda linha? Para que o 1 corte o 2,
a linha 2 vai receber menos 2 da linha 1 mais a linha 2. Então eu vou pegar a linha 1 e multiplicar por menos 2. Menos 2, menos 6 e menos 10. E repito a linha 2. 2, 1 e 5. E agora eu faço soma, elemento, elemento. Menos 2 mais 2, 0. Menos 6 mais 1, menos 5. Menos 10 mais 5, menos 5. Ou seja, passando a limpo, a nova linha 2 vale 0, menos 5 e menos 5. O que é isso? Menos 5y é igual a menos 5, o y vale 1. E agora eu subo. X mais 3y é igual a 5, só que o y vale 1. Então, x mais 3 é igual a 5, o x vale 2. O que eu acabei de descobrir? 2 vezes o primeiro vetor mais uma vez o segundo vetor dá o tal do vetor 5, 5. Então, aqui eu mostro num desenho em que eu mantenho o nosso vetor, aquele o 3, 1, mas eu preciso duplicar o vetor 1, 2. E agora, pela regra do paralelogramo, eu faço a soma e eu vejo que, de fato, essa soma dá o vetor em vermelho, o nosso 5, 5. Então, isso é dizer que o vetor vermelho, o B, foi escrito como uma combinação linear dos vetores em azul. Então, sendo bem preciso, é assim. Um vetor B, ele é combinação linear de diversos vetores, o V1, o V2 até o Vm, se existirem números, o x1, o x2 até o xm, tais que pega o x1 e multiplica o V1, mais pega o x2 e multiplica o V2, mais pega lá o xm e multiplica o Vm, e isso dá o vetor B. Vamos fazer mais um. É assim, eu quero que o vetor B seja combinação linear dos vetores V1 e V2. Para isso, eu vou ter que ajustar o H. Então, eu quero saber para qual H o vetor B é combinação linear dos vetores V1 e V2. Então, o que eu quero eu quero que exista um x, que multiplicado pelo primeiro, mais eu quero que exista um y, que multiplicado pelo segundo, dê o vetor B, que é o 4H. Para isso, nós precisaríamos ajustar o H. Então, isso vai nos fazer cair num sistema. A primeira linha é 1, 2 e 4, e a segunda linha é 3, 6 e H. A primeira coluna são os coeficientes do x, a segunda coluna os coeficientes do y, e a última coluna é o nosso vetor B. Para resolver o sistema, eu vou pegar o primeiro elemento da primeira linha, que é o 1, e ele vai cortar o 3 que está embaixo dele. Então, eu vou substituir a linha 2. A linha 2 será substituída por menos 3 da linha 1 mais a linha 2. Eu vou pegar a primeira linha e multiplicar por menos 3. Menos 3, menos 6 e menos 12. E vou repetir a linha 2. 3, 6 e H. Agora eu vou somando elemento e elemento. Menos 3 mais 3, 0. Menos 6 mais 6, 0. Menos 12 mais H. Fica menos 12 mais H. Então, a nova linha 2 é 0, 0, menos 12 mais H. Bom, o vetor B será a combinação linear do V1 e V2 se esse sistema for possível, ou seja, se existirem x e y. Então, para que esse sistema seja possível, eu vou precisar que o menos 12 mais h seja zero. Por quê? Se o menos 12 mais h fosse diferente de zero, eu teria um sistema impossível. Não tem como 0 vezes um vetor mais 0 vezes outro vetor dá um número que seja diferente de zero. Logo, eu preciso que menos 12 mais h seja igual a zero, h é igual a 12. Se o h for igual a 12, nós temos essa situação aqui. Acontece que o V1 e o V2 eles são vetores paralelos. Está ali um múltiplo do outro. E, então, o nosso vetor B precisou ser um múltiplo deles também. Então, ficaram os três alinhados. E isso ocorreu quando o vetor B foi o vetor 4, 12. Vamos a uma aplicação. É assim, existe uma empresa que ela é dona de 3 minas. Cada mina pode produzir aí ferro, alumínio e também cobre. E é assim, a cada semana a mina 1 produz 1 tonelada de ferro, ela não produz alumínio e 1 tonelada de cobre. A mina 2 produz 1 tonelada de ferro, 2 toneladas de alumínio e 1 tonelada de cobre. E existe a mina C, que produz 2 toneladas de ferro, 2 toneladas de alumínio e 1 tonelada de cobre. Então, isso é a produção semanal de cada mina.
E o que ela quer? A empresa quer produzir 6 toneladas de alumínio, 6 toneladas de ferro e 4 toneladas de cobre a cada semana. Para atingir a sua meta, ela vai precisar ampliar a produção de alguma mina, talvez reduzir a de outra. Minha pergunta é, como é que ela aumenta ou diminui a sua produção semanal de cada mina para que produza esse total ali no final de cada semana? Então o que nós queremos? Eu quero descobrir quem é o x que multiplica o vetor 101, mais quem é o y que multiplica o vetor 121, mais quem é o z que multiplica o vetor 221, de maneira que isso dê 6, 6 e 4. Ou seja, montei um exercício de combinação linear, que vira uma matriz. Então, na primeira coluna eu coloco os coeficientes do x, 1, 0, 1. Na segunda coluna, os coeficientes do y, 1, 2 e 1. E na terceira coluna, os coeficientes do z, 2, 2 e 1. Isso, então, dá o nosso vetor 6, 6, 4. Então, aqui está no formato de matriz. Bom, vamos escalonar. Como é que funciona? Eu vou pegar lá o primeiro elemento da primeira linha, o 1. E ele vai cortar aqueles que estão embaixo dele. Só que na linha 2 já está pronto. Então, eu vou direto para a linha 3. Então, repito a linha 1, repito a linha 2 e a linha 3 vai ser alterada. Como é que um 1 corta um 1? A linha 3 vai receber menos a linha 1 mais a linha 3. Então eu vou pegar a primeira linha e multiplicar por menos 1. Vai ficar menos 1, menos 1, menos 2 e menos 4. E vou repetir a linha 3. 1, 1, 1 e 4. Agora eu somo elemento a elemento. Menos 1 mais 1, 0. Menos 1 mais 1, 0 de novo. Menos 2 mais 1, menos 1. Menos 6 com 4, menos 2. Então, a nossa nova linha 3 é a 0, 0, menos 1 e menos 2. Já dá para resolver o sistema, começando de baixo para cima. Então, menos z é igual a menos 2, o z vale 2. Agora vamos para a segunda linha. 2y mais 2z é igual a 6, só que eu já sei que o z vale 2. Então, 2y mais 4 é igual a 6. 2y igual a 6 menos 4, ou seja, 2y vale 2, de maneira que o y vale 1. E agora eu subo, vou lá para a primeira linha. X mais y mais 2z é igual a 6. E eu já sei que o y vale 1 e o z vale 4. Então vai ficar x mais 1 mais 2 vezes 2, que é 4, igual a 6. O x vale 6 menos 5, ele vale 1. Então a nossa combinação linear ficou assim, ó. 1 do vetor v1 mais 1 do vetor v2 mais 2 do vetor v2 dá aquele vetor b, o 6, 6, 4. O que significa isso? Que a empresa deve manter a produção da mina A, deve manter a produção da mina B, exatamente como estava, mas precisa duplicar a produção da mina C. Fazendo isso, ela obtém o resultado que precisa, aquelas 6 toneladas de ferro, 6 de alumínio e 4 de cobre. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem todamatematica.com.